10 legumes que pioram o lipedema. Você sabia que para tratar o lipedema não basta apenas reduzir a quantidade do que você come, não basta apenas fazer uma restrição calórica, nem mesmo basta retirar produtos industrializados, frituras, vários legumes que são alimentos naturais, que você compra na feira, que são alimentos sem rótulos, eles também podem estar boicotando o tratamento do seu lipedema? Acompanhe esse vídeo para você entender, para você conhecer quais são esses legumes. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal e a este novo vídeo. É um grande prazer ter você comigo novamente. Para quem está chegando agora, eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e cientista, sou professora e pesquisadora de uma grande universidade. E lá eu desenvolvo pesquisa científica, tenho vários projetos, oriento vários alunos de mestrado, doutorado, especificamente nessa área de alimentação no tratamento de diversas doenças. E é por isso que o meu objetivo aqui com esse canal é trazer informações relacionadas à alimentação, à saúde. Eu falo muito sobre lipedema aqui, onde eu trago evidência científica de uma forma descomplicada, com uma linguagem acessível, fácil para você entender e aplicar no seu dia a dia. Se esse assunto te interessa, se inscreva em meu canal, deixe seu like, compartilhe, faça tudo o que você puder fazer, me ajude a crescer, a expandir esse canal, porque assim a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega esse conteúdo para mais pessoas. A gente consegue levar essa informação para o maior número possível de pessoas. E se você foi diagnosticada com lipedema recentemente, se você não sabe exatamente o que é essa doença ou como tratar essa doença, o que é o lipedema? O lipedema é uma doença inflamatória crônica, onde a gente observa um acúmulo excessivo e desproporcional de gordura, principalmente nos membros inferiores, na região do quadril, na região da coxa, na região das pernas e, em alguns casos, também na região dos braços. Devido a essa característica inflamatória, a gente também observa a presença de muito inchaço, aquele edema frequente, uma sensação de dor, a palpação, a pessoa às vezes observa que essa dor vai piorando no decorrer do dia, ela acorda de um jeito e no final do dia ela tem essa sensação de dor e de inchaço aumentados. Então ela observa que no final do dia ela está com aquela sensação de peso nas pernas, de fadiga, de cansaço nas pernas, muito pior do que quando ela amanheceu. A pessoa que tem lipedema também observa uma facilidade muito grande para formar hematomas, para desenvolver roxos. Às vezes a pessoa observa um roxo na perna e nem sabe como aquele roxo apareceu. Ela não sabe se ela bateu em algum lugar, quando e como foi que ela bateu. Ela só vê aquele roxo e fala, olha, mais um roxo aqui. Então essas são características comuns que a gente observa em pessoas que têm lipedema, e é exatamente pelo fato da gente ter essa característica inflamatória que uma simples restrição calórica não funciona. Então reduzir a quantidade do que você come sem mudar o que você está comendo não vai tratar o lipedema. E é por isso que eu vou listar aqui 10 legumes que pioram o lipedema, que são produtos, são alimentos naturais, são alimentos da natureza, mas nem tudo que é da natureza, nem tudo que é natural vai ser bom para você que tem lipedema. E por que esses legumes vão piorar o lipedema? Exatamente porque eles vão ter muito amido, e eu vou explicar para vocês que amido é açúcar. Eles vão alterar um hormônio que é altamente inflamatório. E para o lipedema, tudo que aumenta a inflamação vai piorar o lipedema. Que hormônio inflamatório é esse? É a insulina. A insulina é um hormônio que é produzido lá dentro do pâncreas e tem como função transportar a glicose que está ali no sangue para dentro da célula. Então, quando a gente come alguma coisa que tem muita glicose, essa insulina é liberada para tirar essa glicose do sangue e levar para a célula. A insulina, a gente costuma falar que é um hormônio obesogênico. Ela é um hormônio que, quando está elevado, a informação que ela dá para o corpo é armazena energia, guarda energia. A insulina, quando é liberada de forma crônica, ela também é altamente inflamatória e a inflamação é exatamente o grande problema de quem tem lipedema.
Uma outra característica importante de ser dita aqui é que o lipedema é uma doença genética. Então você já nasce com a predisposição, com genes que são propensos a desenvolver o lipedema. Mas a gente já sabe também que o lipedema precisa de um gatilho hormonal. E esse gatilho é o gatilho do estrogênio. Então, em períodos de maior alteração hormonal, como puberdade, gestação e a menopausa, são os momentos em que o lipedema começa a se manifestar. O que isso significa? Já sabendo disso, você pode ter mais cuidado ainda nesses momentos pontuais para que esse gatilho não avance, não faça com que o lipedema se desenvolva de uma forma agressiva, porque o lipedema, por ser uma doença crônica, por ser uma doença que não tem cura, ele tende a ir piorando uma vez que ele se manifesta. Mas você consegue frear essa progressão e até mesmo você consegue impedir essa progressão. Como? De que forma? O estilo de vida é importantíssimo. E aí eu já vou até dar outra dica. Se você é mulher, se você tem filhas mulheres que estão na adolescência ou que estão entrando, que nem entraram ainda na adolescência, observe já a coxa, a região do quadril da sua filha, se ela tem essa mesma predisposição, porque se você tem lipedema, a sua filha tem essa informação genética que veio de você. Então observa se ela já tem, mesmo sendo magrinha, se ela já tem aquela característica de ter cinturinha mais fininha, mas uma coxa um pouquinho mais grossinha que a cintura, o tronco é mais fino, mas ela já tem aquela perninha, o quadril, coxa mais grossa, porque se for esse o caso, você já pode também orientar a sua filha desde já para que ela cuide do lipedema, para que ela adote as medidas necessárias para que esse lipedema não venha a se desenvolver. E eu sei que é difícil para você, eu sei que é difícil para quem tem lipedema, eu sei que em muitos casos você erra tentando acertar, e eu sei a dificuldade, até mesmo porque os próprios profissionais da área, cada hora você vê uma informação diferente sendo divulgada, ora um alimento faz bem, ora esse mesmo alimento você encontra uma informação de que ele faz mal. As próprias diretrizes convencionais são incoerentes. Vou até mostrar para vocês aqui uma informação que nem eu mesmo acredito quando eu vejo uma discrepância dessa. Aquela tabela nutricional convencional, vou deixar a imagem dela aqui para vocês, ela coloca que na base dela, o que você vai ter que comer com mais frequência são os alimentos que são ricos em carboidrato. E carboidrato é sinônimo de açúcar. O carboidrato ele vai ser fracionado, ele vai ser quebrado dentro do nosso corpo e vai ser convertido em glicose. No final das contas, uma vez que esse carboidrato foi digerido, para o nosso corpo, não importa se essa glicose veio de uma barra de chocolate ou se essa glicose veio de um arroz integral. É glicose do mesmo jeito, é açúcar do mesmo jeito. Essa pirâmide convencional, ela foi criada no início da década de 90 nos Estados Unidos. E a gente consegue observar que no mesmo período, a partir do momento da implementação dessa pirâmide, a gente observa um aumento acentuado na prevalência de obesidade. Ou seja, à medida que as pessoas começaram a seguir essa diretriz convencional, vejam o que passou a acontecer com a prevalência de obesidade. A prevalência aumentou muito. E aí chegou em 2013, houve a divulgação de uma nova pirâmide alimentar. A gente observa que algumas coisas melhoraram, mas a gente observa uma grande incoerência. Vou deixar a imagem da representação de duas pirâmides, que é a mesma pirâmide, são duas imagens dela, tá? Aí na base, o que mudou para melhor? A gente já observa que o incentivo à prática regular de exercício, isso está colocado na base. Na primeira pirâmide, a gente observa até a indicação de praticar exercícios físicos diariamente, com regularidade. Mas o que ainda não mudou? Na base da pirâmide, ainda é recomendado o consumo de
carboidratos. O consumo de açúcar ainda aparece na base, ou seja, o que você deveria comer mais, segundo essa pirâmide, é exatamente açúcar. Só que, olha que discrepância. O açúcar está na base e se a gente observa lá no topo, nessa mesma pirâmide, aparece lá açúcares, doces, cereais, refrigerantes, sal, lá no topo, sendo indicado para que você consuma de forma esporádica, uma porção por dia. Como o açúcar é indicado ser consumido em 6 porções no dia, e na mesma pirâmide ele é indicado ser consumido quase nunca, esporadicamente. Vejam a incoerência. Não, e tem até o desenhozinho do pão lá embaixo, na base da pirâmide, e tem desenho, tem imagem do pão, do macarrão lá em cima na pirâmide. Ou seja, os profissionais, até mesmo as diretrizes nutricionais, são incoerentes. Não faz diferença se esse pãozinho que está aqui na base é um pão integral e o pãozinho que está lá no ápice da pirâmide é um pão francês. Não faz diferença se esse açúcar veio de uma bala ou se ele veio de um macarrão, de uma batata. Não faz diferença nenhuma. É açúcar do mesmo jeito. Por que eu estou colocando essa imagem? Para mostrar que eu entendo, que eu sei que a sua dificuldade é muito pertinente, porque a própria diretriz convencional, as próprias informações são muito divergentes, são muito paradoxas. Outro exemplo de uma desinformação: o consumo de óleos vegetais, como óleo de canola, está lá na base da pirâmide. Aí a gente observa que manteiga está lá no ápice. Como uma pirâmide, uma diretriz nutricional recomenda o óleo de canola e fala que você não pode usar manteiga. Coloca carne vermelha lá no ápice da pirâmide, colocando para ser, sugerindo ser consumido de forma esporádica. O que a gente observa com isso? O erro já começa nas diretrizes nutricionais. Essa é a importância de você acompanhar profissionais que estudam, profissionais que estão mais atualizados, ter uma análise mais crítica das informações que você recebe, porque você vai encontrar tudo quanto é tipo de informação. Você precisa filtrar para que você saiba de uma forma mais profunda, de uma forma mais assertiva, como tratar o seu lipedema. E um trecho, vou colocar aqui um trecho de um artigo que foi publicado em 2023, não sou eu que estou falando. Vou colocar até uma frase retirada desse artigo. Indivíduos com lipedema são altamente resistentes à dieta convencional. Na verdade, qualquer perda de peso nessas pessoas com lipedema que são resultantes dessas abordagens convencionais, elas vão ocorrer em regiões do corpo que não tem lipedema. Ou seja, se uma pessoa consegue emagrecer, ela vai emagrecer na região da cintura, na região do tronco, nas regiões onde o lipedema não está presente. E é muito claro isso, porque que a dieta convencional não funciona, porque a dieta convencional não vai tratar a inflamação. E eu acabei de mostrar para vocês a divergência da própria pirâmide convencional. E aí, quando a gente vai falar de legumes, de frutas, eu sei que o nosso vídeo hoje aqui é sobre legumes, mas isso que eu vou falar também a gente consegue observar informação disso referente a frutas. Algumas pessoas falam que se você consumir legumes com baixo índice glicêmico ou se você consumir frutas com baixo índice glicêmico é o suficiente. Não é. Porque o que é esse índice glicêmico? O índice glicêmico é a velocidade com que a glicose sobe no sangue. Então, à medida que você come uma refeição, uma fruta, um legume, com mais açúcar, se esse açúcar ele sobe, a velocidade que esse alimento sobe o açúcar no sangue é chamado de índice glicêmico. Não basta analisar o índice glicêmico, porque além dessa velocidade com que a glicose vai subir no sangue, você tem que analisar a carga glicêmica. O que é isso? A quantidade de glicose que não vai mudar. Independente se esse alimento tem um
baixo índice glicêmico, ou índice glicêmico moderado, ou até mesmo um índice glicêmico alto, a quantidade de glicose daquele alimento não vai mudar. Vou dar um exemplo aqui. Que diferença faz para a sua vida ou para o seu fígado um alimento que elevou a glicose no sangue em 20 minutos, um outro alimento que elevou a glicose em 20, 30 minutos, em 50 minutos? Não faz diferença. A quantidade de glicose que você administrou ingerindo determinado alimento é a mesma, não vai mudar. Isso é a carga glicêmica, é a quantidade de glicose que o alimento tem. Por isso que não basta olhar índice glicêmico. Ah, não, tem baixo índice glicêmico, então está liberado, então eu posso consumir. Não é assim. Para você que tem lipedema, você precisa olhar a carga glicêmica. E antes de falar quais são esses 10 legumes, eu quero deixar anotado aqui a minha rede social, @gifurro.nutri, para que você também possa me acompanhar por lá. Lá eu costumo colocar dicas diariamente. Então, se você quiser saber um pouquinho mais do meu dia a dia, lá você pode interagir comigo através de mensagem, direct. Você será muito bem-vinda por lá também. Primeiro legume, e aí eu vou colocar aqui os legumes em ordem, do que tem mais açúcar para o que tem menos açúcar. Primeiro legume, mandioca. A mandioca é um tubérculo e em cada 100 gramas de mandioca, a gente tem 30 gramas de açúcar. 1/3 da mandioca é açúcar. E uma curiosidade, a mandioca ela pode ser venenosa. Você sabia disso? A mandioca ela pode liberar cianeto, porque ela contém glicosídeos cianogênicos. Ela libera esse cianeto que, se não for eliminado através do cozimento ou através da fermentação, essa substância ela é venenosa. A não indicação de consumir mandioca é válida para todos os derivados da mandioca também. Quais são esses derivados? Tapioca. Eu sei que a tapioca tem um legado que não existe, um legado de um alimento saudável, quando, na verdade, se a gente compara, eu vou comparar aqui com vocês, a tapioca com o pão francês, porque o pão francês é um alimento que a maioria das pessoas já entenderam que não faz muito bem, que não tem muitos nutrientes, que só tem farinha branca e que esse alimento vai te engordar, vai te inflamar, vai te encher de caloria e não vai te nutrir. A maioria das pessoas já entenderam que o pão francês faz mal. Mas a tapioca tem esse legado inexistente. Vamos comparar os dois alimentos aqui então. Em uma unidade de pão francês, em 50 gramas de pão francês, a gente tem 34 gramas de carboidrato, ou seja, 34 gramas de açúcar. Nas mesmas 50 gramas de tapioca, a gente tem 45 gramas de açúcar. A gente tem mais açúcar na tapioca do que no pão francês. E aí, se você por acaso estiver pensando, mas será que se eu consumir a tapioca como uma fonte de proteína, é melhor? Posso comer tapioca com atum, com frango desfiado, com uma carne moída? Isso vai reduzir o índice glicêmico. Vai, de fato vai. Mas foi o que eu falei para vocês anteriormente. Não basta analisar o índice glicêmico, não faz diferença atrasar esse pico de glicose, a quantidade de glicose que você administrou, que você ingeriu, não vai mudar, vai ser a mesma. E essa quantidade de glicose, essa quantidade de açúcar, que vai elevar esse hormônio que eu falei para vocês, que é a insulina. Outros derivados da mandioca, a farinha de mandioca, o polvilho doce, polvilho azedo. E se você gosta de comer biscoito de polvilho, pão de queijo, eu como uma boa mineira, eu adoro pão de queijo. E eu vou confessar uma coisa para você, eu como pão de queijo, mas eu não como um pão de queijo feito à base de polvilho. E eu ensino isso às minhas alunas do curso Lipedema 4K, que querem comer pão de queijo, elas comem pão de queijo, e um pão de queijo que nutre, não inflama e não piora o lipedema. Esse curso, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho do nosso curso, ver a descrição dele, vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Nosso curso Lipedema 4K. É um curso onde eu ensino, desmistifico todas essas questões divergentes da nutrição, ensino por que a gente vai fazer
quais são os alimentos que a gente precisa retirar, quais são os alimentos que você precisa inserir. A gente fala sobre exames laboratoriais que falam de inflamação, como você reduz esses exames. Depois, na prática, quais são as farinhas que você vai substituir, melhores óleos para você preparar sua alimentação, melhores adoçantes. Tem e-book com mais de 60 receitas, inclusive a receita do pão de queijo que eu consumo. Então é um curso maravilhoso para quem tem lipedema. Se você tiver interesse em conhecer, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Segundo alimento, arroz. E quando eu falo arroz, eu sei que gera uma grande resistência, porque o arroz é a base da alimentação do brasileiro, principalmente o arroz com feijão. E mais para frente nesse vídeo também vou falar do feijão. E aí, quando eu falo sobre, para quem tem lipedema, arroz não é bom. Inclusive, eu já fiz isso, já fiz uma publicação parecida com essa sobre o arroz no meu Instagram. E eu recebi uma enxurrada de mensagens. Mas o que eu vou comer agora, então? Eu não posso comer arroz. E eu até brincar, mas eu só falei do arroz, tem todo o resto que você pode comer. E uma curiosidade, o arroz com feijão, ele é a base da alimentação apenas na América Latina e na África. Por exemplo, se a gente for para a Europa, a base da alimentação na Europa não é o arroz com feijão, lá vai ser a batata. Então essa cultura do arroz com feijão é nossa. E por que essa combinação é tão comum? Primeiro, o arroz e o feijão, eles são fáceis de se cultivar em climas tropicais. Deu tudo certo aqui no Brasil. E o arroz com feijão também é muito versátil. Eles funcionam bem como acompanhamento para qualquer tipo de alimento. Por isso ele se tornou a base da nossa alimentação. Aí para você que sempre comeu arroz, que comeu arroz a vida toda, calma, não se preocupe, não fique desesperada. Num primeiro momento, vai ser mais difícil sim você retirar o arroz, mas você pode substituir por um arroz de couve-flor. Existe um arroz da marca Konjac, que é uma outra forma de substituir. E quando você aprende a nutrir o seu corpo, a inserir alimentos que de fato vão te nutrir, proteína animal, carnes, peixes, ovos, você ainda tem uma ampla variedade de outros legumes, uma ampla variedade de verduras, onde você vai adquirir vitaminas, minerais, de forma que você vai ficar nutrida, satisfeita, muito saciada, sem nem lembrar que arroz existe. Também não faz muita diferença substituir o arroz branco pelo arroz integral. Quando a gente vai olhar a tabela nutricional dos dois, vou deixar a imagem para vocês aqui, em uma porção de 50 gramas de arroz branco, a gente tem 40 gramas de açúcar. Em 50 gramas de arroz integral, a gente tem 39 gramas de açúcar. 1 grama a menos de açúcar. O arroz integral, ele vai ter quase que 2 gramas de fibra para essa porção inteira de 50 gramas. É uma diferença quase irrisória. Qual que é a diferença na prática do arroz branco para o arroz integral? O arroz integral, ele vem com a casquinha do arroz. E isso numa porção de 50 gramas, reduz 1 grama de açúcar e aumenta quase 2 gramas de fibra. Na prática, isso não faz diferença nenhuma. Terceiro alimento, inhame. E eu vou descrever o inhame e o cará junto porque eles são muito parecidos, mas eles pertencem a gêneros diferentes de plantas. Os dois são tubérculos. Em uma porção de 30 gramas, eles têm quase 24 gramas de açúcar. Então, é um outro alimento que vai piorar o lipedema, que vai aumentar a inflamação, que não é muito benéfico para você que quer controlar o lipedema. Quarto alimento, grão de bico. O grão de bico, eu incluí ele na categoria de legumes, porque a gente utiliza como legume, mas se a gente pensa na classificação dele, ele é uma leguminosa. Qual que é a diferença de uma leguminosa para um legume? A leguminosa, ela vem dentro de uma vagem. Essa é a única diferença. E aí a parte que a gente vai comer é a sementinha da planta. Quais são as leguminosas? Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja. Então, como a gente usa o grão de bico? Como um legume, eu estou descrevendo aqui, tá? O grão de bico, ele é muito usado por quem busca uma fonte de proteína vegetal. Só que ele tem 3 vezes mais açúcar
do que proteína. Então, para quem está buscando o grão de bico pela fonte de proteína, ele tem muito mais açúcar do que proteína. Em 100 gramas de grão de bico, a gente tem aproximadamente 20 gramas de carboidrato e 8,8 gramas de proteína. Ele não é uma fonte rica em proteína, ele é uma fonte rica em açúcar. E todos os produtos feitos a partir do grão de bico, eles vão ser ruins do mesmo jeito para quem tem lipedema. Isso inclui o hummus, o falafel, que é aquele bolinho frito ou assado que é feito com grão de bico, leite de grão de bico, snacks de grão de bico, inclusive muitos produtos vendidos como fit, até mesmo produtos vendidos como baixo em carboidrato, eles retiram farinha de trigo e às vezes utilizam farinha de grão de bico. Quinto alimento, milho. E isso inclui todos os produtos derivados do milho. Pipoca, farinha de milho, fubá, o amido de milho, a maisena, os cereais matinais, xarope de milho. Vou falar do xarope de milho com mais detalhe. Em 100 gramas de milho, a gente tem 25 gramas de açúcar. E o grande problema do milho, mesmo para você, eu não gosto de comer o milho, a espiga do milho. Se você consome produto industrializado, você consome xarope de milho. O xarope de milho foi introduzido no final da década de 60 e a partir daí ele passou a ser utilizado como principal açúcar utilizado para adoçar produtos industrializados. Por quê? Porque ele é mais barato, porque ele é mais solúvel que o açúcar branco, que é a sacarose. Então, para a indústria manipular e homogeneizar isso na preparação, é excelente. E ele é mais doce que a sacarose. Então, na verdade, a indústria encontrou o adoçante perfeito, mais barato, que adoça mais e que ainda mistura melhor, homogeneiza melhor. A gente tem até gráfico, já tem artigo mostrando uma relação do que aconteceu com a obesidade. Vou deixar a imagem desse artigo para vocês. A partir do momento que a gente teve a introdução desse xarope de milho rico em frutose, a prevalência de obesidade aumentou. Tanto é que nos Estados Unidos uma pessoa consome em média 28 quilos de xarope de milho por ano. Vejam que essa quantidade é muito significativa. E como que uma pessoa consegue consumir 28 quilos? Através de produtos industrializados. Onde que a gente encontra xarope de milho rico em frutose? Pães, bolos, sorvetes, salgadinhos, carnes processadas, pizzas congeladas, produtos de padaria de uma forma geral, mel, granola, sucos achocolatados, fórmulas lácteas. A maior parte dos produtos industrializados utilizam o xarope de milho para adoçar os seus produtos. Sexto legume, batata. E aqui vale todas as batatas. A batata inglesa, batata baroa, batata doce. Eu sei que a gente encontra um estigma de que a batata doce é melhor. A batata doce, inclusive, ela é muito usada para pessoas do mundo do esporte, do mundo fitness, mas na verdade não tem muita diferença entre a batata doce e a batata inglesa. Algumas pessoas falam em relação ao índice glicêmico, porque a batata doce tem um índice glicêmico menor, e de fato é um pouquinho menor sim, mas eu já expliquei para vocês que o índice glicêmico não é a coisa mais importante, a carga glicêmica sim. Em 100 gramas de batata inglesa a gente tem quase 18 gramas de açúcar. E na batata doce, em 100 gramas de batata doce, a gente tem 16,2 gramas de açúcar. Então, a gente tem praticamente uma quantidade muito parecida de açúcar na batata inglesa e na batata doce. O índice glicêmico da batata inglesa é 82 e o índice glicêmico da batata doce é 61. Uma diferença pequena, mas como eu já expliquei para vocês, importa mais a quantidade de açúcar do que a velocidade com que esse açúcar sobe no sangue. E uma curiosidade em relação à batata doce, ela pode conter uma substância que é chamada de antinutriente, que é a solanina. Essa solanina é tóxica, especialmente se ela estiver verde, se ela for exposta à luz. E o que é um antinutriente? Vários outros vegetais
podem ter antinutrientes. Como o próprio nome está dizendo, são substâncias que vão fazer mal para a gente, fazem mal para a nossa saúde, irritam o intestino, dificultam a absorção de nutrientes. Esses antinutrientes, eles são compostos que são produzidos pelos vegetais para proteger, para impedir que esse vegetal seja consumido por um predador. Então, a planta, esse antinutriente é a forma que a planta tem de se defender. Sétimo legume, lentilha. A lentilha é uma ultraleguminosa, eu estou incluindo aqui dentro da categoria do legume. E ela também é usada por quem quer uma fonte vegetal de proteína, assim como o grão de bico. Mas a lentilha também tem muito mais açúcar do que proteína. Então, é uma coisa para você pensar, analisar. Se você tem lipedema e se você consome esses legumes, vale a pena trocar, substituir, porque eles podem estar boicotando o seu tratamento. Oitavo alimento, feijão. Outra leguminosa, em 100 gramas de feijão, a gente tem 13 gramas de açúcar. Ou seja, eu falei do arroz lá no início do vídeo e agora eu tô falando do feijão. Não fique desesperado, não vou comer arroz com feijão, que é a base da alimentação brasileira, o que eu vou comer? Existe muita vida além do arroz com feijão. Inclusive, existe vida muito saborosa além do arroz e feijão. Você só precisa saber como substituir, por quais alimentos substituir. Quando você aprende a fazer isso, você vê que o arroz com feijão não faz falta nenhuma. Oitavo alimento, beterraba. A beterraba é um tubérculo. Em cada 100 gramas de beterraba, a gente tem 11 gramas de açúcar. A beterraba, dentre os legumes que nós estamos falando, ela também tem uma quantidade significativa de açúcar, vai te inflamar, vai piorar o lipedema. A beterraba, ela ganhou mais recentemente uma importância entre as pessoas que praticam esporte também, por causa do nitrato. As pessoas começaram a utilizar a beterraba em função da quantidade de nitrato. O que é esse nitrato? O nitrato presente na beterraba, ele vai ser convertido em óxido nítrico. Esse óxido nítrico é vasodilatador, então ele vai ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo, vai ajudar a levar sangue para o músculo, vai retardar a fadiga, vai melhorar a resistência ao exercício. Para um atleta profissional, o nitrato sim pode fazer diferença, mas a pessoa não precisa usar beterraba, ela pode usar um suplemento com nitrato. Para uma pessoa que treina, que é uma pessoa que é fisicamente ativa, que treina de forma amadora, no sentido de não ser profissional, aí que ela não vai precisar mesmo da beterraba para utilizar o nitrato, né? Mesmo que ela tenha essa necessidade, a gente pode recorrer à suplementação. A gente não precisa utilizar a beterraba, até porque se você tem lipedema, a grande quantidade de açúcar que vai vir junto com a beterraba não vai ser benéfico para você. 10º alimento, abóbora japonesa ou abóbora cabotiá. Em 100 gramas de abóbora, a gente tem um pouco mais de 10 gramas de açúcar. É uma quantidade menor quando a gente compara com a batata, com a mandioca, mas ainda assim é uma quantidade que pode impactar no seu dia a dia. O que eu aconselho? Invista em outras abóboras. A abobrinha italiana tem quase nada de carboidrato, ela é bem versátil também para utilizar nas preparações. Você pode comer com moderação. A abóbora moranga, ela vai ter um pouco mais de carboidrato quando a gente compara com a abobrinha italiana, mas vai ter menos quando a gente compara com a abóbora cabotiá. Então você pode ficar entre a abobrinha italiana e comer um pouco, eventualmente, de uma forma mais esporádica, a abóbora moranga. Resumindo, esses legumes são alimentos naturais. Eu não estou falando que eles não são bons alimentos. A única coisa que eu estou dizendo é que para você que tem lipedema, que precisa reduzir a inflamação, esses alimentos vão piorar a inflamação e, consequentemente, vão piorar o lipedema. Se você conseguir substituir, retirá-los da sua alimentação, vai ser melhor, vai ser mais fácil cuidar, tratar, controlar o seu lipedema. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, caso você ainda não tenha feito isso. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final. Um beijo carinhoso e eu te encontro no próximo vídeo.